Oi, Fácil. doutor! Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Oi, pessoal, eu tava aqui preocupada, é a primeira vez que eu convido alguém aqui no WhatsApp, tava com medo de não dar certo, ainda bem que deu, agora eu tô mais tranquila. Tudo Uhum. bom, doutor, com o senhor? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Bom, Tirando que eu extraí um dente. Tirando que eu extraí um dente, tá aqui meio. tá um pouquinho inchado. Tá, Não, mas não dá para perceber, isso é de menos tá, tá, também. tá Eu queria jóia. agradecer realmente o seu convite, né, em nome de todos os membros aqui da comissão do Congresso Internacional de Odontologia, um tema extremamente importante, né? Agora mesmo eu estava com uma delegada, onde teve uma pessoa do grupo lá da delegacia que teve Covid, e por incrível que pareça, os exames que foram realizados lá eram exames indevidos. E aí o que tem acontecido é que as pessoas doentes muitas vezes são liberadas para o trabalho e as pessoas que estão bem ficam em casa de quarentena. Então, eu acho que essa Uhum. live é realmente extremamente importante, né? Até para esclarecer, porque o grupo da odontologia é um grupo que tem se exposto bastante, né? Tanto pelo paciente, a gente está trabalhando diretamente sobre a boca, e eu acho bem importante a gente poder esclarecer isso para todos. Obrigada, viu? De nada. Bom, agradeço o convite de vocês, né? Por comissão organizadora. Muito legal. Vamos ver se a gente consegue ajudar. O doutor poderia se apresentar? Porque o título é meio grande, né? Seria melhor o doutor fazer um resumo. Bom, meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo, sou especialista em análises clínicas e fiz mestrado em medicina veterinária. E a gente também é coordenador do curso de pós-graduação em exames direcionados, laboratórios direcionados à medicina ortomolecular, a FAPS, em São Paulo. E Ok. trabalhamos em análises clínicas há mais ou menos uns 43 anos. E com genética, exames genéticos, de É, a gente, RT-PCR. a gente tem um setor, né, de biologia molecular, a responsável é a doutora Isabela Barreto, ela é doutora em genética, já foi instalado há mais ou menos 8 anos. Quando começou a pandemia, a gente já tinha experiência há 7 anos com biologia molecular, com real time. Uhum, Tá? tá, tá ótimo. Eu acho que seria interessante Basicamente é isso. se a gente puder acho que começar, porque tem muita informação importante, né, para a gente passar e a gente É. ganhar tempo aqui. Vamos Uhum. começar? Vamos? Então, será que a gente podia começar falando quais os exames que existem para diagnosticar o COVID? Bom, exame para diagnosticar, ou seja, auxílio diagnóstico, né? Que quem vai fazer o diagnóstico é o profissional responsável pelo aquele exame, né? Que vai solicitar. Então, os exames que são definidos desde de sempre para a COVID, né? É o RT-PCR. Esse exame é um exame que é padrão ouro, ele é extremamente específico, ele é 100% específico. Agora, de acordo com o manejo de amostra, com a coleta de amostra, é que você vai ter graus de sensibilidade. Se for seguido o critério exigido, né, pelos fabricantes, você pode até ter 98% de sensibilidade e 100% de especificidade. Mas no decorrer da live a gente vai falar o que pode atrapalhar isso aí. Sim, é Agora, importante. se você está numa região que não tem RT-PCR, não tem tecnologia, né? Afastado da tecnologia, você pode utilizar um exame que pode te direcionar quando positivo, que é o antígeno. É aquele teste que faz, teste, um teste entre aspas rápido, que você usa um cotonete, que o pessoal fala, mas é um suave também, um cotonete que você faz na hora. Se ele der positivo, ótimo, tá certo, é isso mesmo. Mas se der negativo, você precisa ter cuidado, porque ele tem uma sensibilidade em torno de 60%. Até porque se colhe somente do nariz, além do mais, além de todos os detalhes. Então, ele precisa que você tenha uma carga viral alta para positivar. E a gente sabe que muita gente com carga baixa também pode cair no hospital, como já aconteceu com muita gente que a gente conhece. Bom, então assim, resumindo por enquanto o que o senhor falou, o exame para que a gente possa saber se tem ou não tem, né, SARS, se está ou não está com o vírus do SARS-CoV-2, Isso.
é o RT-PCR, correto? Aham, isso aí. O RT-PCR é o exame que a gente vai colher através de um swab nasal e orofaringe, correto? Correto, isso mesmo. Tá. Uma coisinha, você falou, você tem um resultado que te diz que você está com o SARS-CoV-2. É bom sempre lembrar disso. Ter SARS-CoV-2 não significa ter Covid. Covid é a doença que pode advir da presença do SARS-CoV-2. E aí a gente vê nas farmácias, até nos laboratórios, exame para Covid. Não, laboratório não faz exame para Covid. Quem define Covid ou não é o médico. A gente dá uma informação que existe um vírus ali. A associação do vírus com os sintomas é que vai definir o diagnóstico. Então é importante, porque às vezes a pessoa pega um resultado, estou com Covid. Não, você está com vírus. 85% das pessoas estarão com vírus e nada vai acontecer com elas. Tá? Ou seja, existe uma diferença importante que deve ser frisada, que é estar com SARS-CoV não quer dizer que está com Covid, e quem vai fazer esse diagnóstico é o médico, de acordo com os sintomas e o exame. Exatamente. Certo? Isso aí. Okay. Agora, por que tem alguns laboratórios que não estão colhendo orofaringe e naso? Há pouco tempo atrás, a OMS, que muda toda hora de ideia, falou que não tem mais necessidade. Até então, o que era colocado pela própria OMS, por todos os estudos, é que se você colher somente das narinas, o seu RT-PCR tem apenas 60% de sensibilidade. Então isso é muito ruim. Então, alguns laboratórios optaram por seguir isso e outros não. Eu vou dizer que a maioria optou pela facilidade. Um swab só. A gente continua com os dois e pretende continuar dessa forma. Isso aí não onera. É incômodo para o paciente, mas eu costumo falar que laboratório ele não tem que agradar o paciente, ele tem que resolver o problema do paciente. Tá? Mas então, na verdade, se a gente fizer o correto seria que o profissional que vai solicitar, o dentista, o médico, o profissional que vai solicitar o RT-PCR, que solicite que a coleta seja feita oro e nasofaringe, correto? Exatamente. Porque aí a gente vai aumentar a chance de dar um resultado correto, é isso? Exatamente. Porque assim, pelo que eu estou entendendo, desculpa, doutor, o senhor me explica melhor, mas assim, o que eu estou entendendo é, o exame padrão ouro, para a gente diagnosticar se a pessoa tem ou não tem o vírus, é o RT-PCR. Porém, de acordo com alguns detalhes que o doutor vai falar, em relação a diversos tipos de exames de RT-PCR diferente, ou, de acordo com a coleta indevida, a gente pode ter um resultado errado. É isso? Exatamente, com certeza. Aí aquilo tudo que foi falado, de 95%, cai por terra. Chama-se erro pré-analítico. Então, se a gente fizer um RT-PCR e colher só do nariz, por exemplo, a gente tem a chance de ter um falso negativo? Sim, porque o que acontece? Pelo ciclo do vírus, ele começa na região nasofaringe e vai descendo. Se você for colher só na garganta, pode ser, né, que você perca, isso aí é no ciclo inicial, que a pessoa perca a chance de pegar na orofaringe, ele ainda está lá. Né? E a outra coisa que a gente vê muito é que a pessoa acaba comendo, bebendo, gargarejando, fazendo alguma coisa e limpando a garganta, aí diminui a quantidade de vírus naquele momento. Naquele momento. E a outra questão é que na hora que você está fazendo a coleta, ela é bem profunda. Quando a gente fala nasofaringe, não é na beiradinha do nariz. Então, mesmo você tentando limpar o nariz, você você sabe melhor o nome dessa parte anatômica, eu não vou saber falar, mas é profundo a coleta, entendeu? Sim, sim. A pessoa tem que se sentir incomodada, lacrimejar. Ela tem que ficar com raiva da pessoa que colheu. Para dizer que colheu direito, tem que sofrer. Tem que incomodar. Realmente tem que incomodar. Tá? Entendi. Agora, existe um período também correto, porque por um acaso essa delegada, né, que estava aqui, a Donilza, acho que ela está assistindo a gente agora até, a doutora Donilza, ela falou que ela não colheu o RT-PCR porque a orientação foi que o RT-PCR só quando a gente tem sintomas que deve estar fazendo. Tá. E aí vem aquela questão dos diferentes tipos, entre aspas, de RT-PCR. Pode falar isso primeiro, então? O RT-PCR, ele
está procurando partículas do vírus, ok? Então, quando você está usando uma metodologia de RT-PCR, você tem que achar uma quantidade de vírus para aquilo positivar. E isso vai variar dos fabricantes. Tem RT-PCR que basta que você tenha 2 vírus por ml, mais ou menos 2 vírus por cotonete daqueles que foi colocado em você. Se tiver 2, aquele teste detecta. Tem RT-PCR que precisa que tenha 1000 testes. 1000 cópias, 1000 vírus. Uhum. Na média, está ficando entre 250 e 408 cópias. É muita coisa para positivar. Ou seja, se você tiver com 100, com 200, vai dar negativo. E a gente, como a gente faz um exame chamado carga viral, a gente sabe que tem pessoas com 30, 50, 100 vírus que foram parar no hospital. Mas quando fizeram exames com esse tipo de teste que precisa de uma sensibilidade alta, deu negativo. Isso chama-se falso negativo. Então, o laboratório tem que ser questionado antes de ser feito o exame. Olha, eu quero um teste que não passe de 10 cópias por ml para positivar. Porque se eu tiver com 20, vai dar negativo. E 20 é problema. Então, aí vem essa questão que você falou, né? Do tempo. Doutor, só um minutinho. Então, só para esclarecer. A pessoa, cada indivíduo pode estar positivo, mas vai variar a carga viral de cada um. Pessoas que têm uma carga viral muito alta vão fazer o exame e qualquer exame mesmo, independente do exame, pode ser que dê positivo quando a carga for alta. Porém, sim, existem pessoas que estão positivas, têm uma carga baixa, o que não significa que não possa evoluir de forma negativa, porque a gente tem visto pessoas com carga alta internadas, inclusive, correto? Carga baixa. Desculpa, com carga baixa internados, ou seja, na verdade é mais a resposta do organismo perante o vírus do que a carga viral em si. E se essas pessoas que estão com uma carga baixa fizerem um exame onde tem o limite mínimo de detecção, por exemplo, acima de 10, acima de 100 ou acima de 450, que a gente tem visto até, elas vão dar um falso negativo. Falso negativo. Falso negativo. E vão voltar para casa passando vírus para as pessoas. E um detalhe, o fato de você hoje estar com 10 cópias por ml somente, não significa que você não amanheça com 15 mil. Porque a evolução pode ser rápida e você continua positivo e pior ainda, transmitindo mais ainda. Então, quanto melhor a sensibilidade do teste, mais precoce você detecta a doença. Ok. Entendeu? Então não precisa esperar 5 dias de sintoma ou, depois de 10 dias não adianta mais fazer. Eu fiquei 22 dias positivo. E com a carga viral variando. Não era estático, como se fosse resto de vírus, como se fala, entendeu? Sim, porque se for... É até interessante, já que está falando em resto de vírus, né? A gente esclarecer, se for possível, porque existem algumas pessoas que estão falando sobre falsos positivos, na verdade, do RT-PCR, né? Onde falam que muitas vezes são fragmentos de vírus que estão sendo detectados no RT-PCR. O senhor pode esclarecer isso? Na verdade, quando se pesquisa, está se pesquisando realmente fragmentos. Sempre foi assim. Você não pesquisa o vírus todo. Você tem 3, 2, 1 gene do vírus. Tá? A questão foi por água abaixo quando se começou a dosar seriadamente a carga viral. Aí você começa a ver pessoas que começam com uma carga de 50 mil, por exemplo, e aquilo vai caindo. Aí passa de 15 dias, isso é resto. Daqui a pouco aqueles 15 mil vira 35, 60 mil. Como é que pode isso acontecer? Está havendo replicação. Se está havendo replicação na pessoa, aquilo ali não é inerte mais. Ou nunca foi inerte. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que ficam positivas 36 dias. E você vai olhar, a carga viral dela vai variando. E não é variação pouca, né? Tem gente que sai de 10, 15, 20, vai para 200 mil.
Como é que pode isso? Né? Então, isso Aham. aí... Tá, senão eu falo demais. Não, é importante, acho que é por isso que a gente te chamou, na verdade, a gente quer que você Aham, fale mesmo. Mas tá, assim, então, só para ver se está bem entendido. Então, o exame da RT-PCR, ele vai ter curvas, né, que são analisadas do crescimento viral. E seria impossível ter um crescimento viral de um vírus morto. Não tem exato. replicação viral. Então, não teria Ele, curva no RT-PCR. ele É consegue isso. replicar, exatamente. Isso aí é uma E outra história. Além disso, tem a questão da carga, que varia também. Tá. Ou seja, Tá? primeiro lugar, pelo RT-PCR, a gente consegue ter falso negativo, mas não tem falso positivo. Não tem falso positivo. Não tem como Ok. não ter falso positivo. Né? Agora, o senhor poderia explicar um pouquinho sobre antígeno? Tem muitas perguntas aqui que o pessoal está falando sobre antígeno. Então, o antígeno ele não foi realizado para diagnóstico, ele foi realizado por uma triagem rápida para você pegar aquele paciente que está com uma carga viral mais alta, porque no passado achava-se que o importante era a carga, né? Mas a gente já viu que não é a carga. Tem gente que com 30 vai para o CTI, tem gente que com 225 mil, como meu filho esteve, está lá melhorando, já está quase bom. Então isso aí não é bem pela carga, e sim pela presença e da reação do seu organismo àquele antígeno que está ali. E aí apareceu esse teste para antígeno, e ele foi desenvolvido porque ele é rápido, mas, gente, ele só serve se ele for positivo. Um teste de antígeno negativo não te habilita a voltar a trabalhar, a viajar, a encontrar com sua avó, o que seja. Isso está dando um problema sério. Por quê? Isso se faz em qualquer lugar, você faz em farmácia, faz onde você quiser, só que ele não te ajuda nisso. Então, por exemplo, se o teu paciente, no caso da odontologia, né, que está muito preocupada com isso, se o paciente chega e você quer fazer um teste rápido de antígeno, você consegue fazer, é permitido fazer. O problema é que se der negativo, não há garantia que você não esteja exposto a uma pessoa com vírus. Tome só cuidado com isso. Eu queria só esclarecer, né, que algumas pessoas podem estar confundindo os testes rápidos, né? Que no caso do teste rápido, a gente tem o teste de antígeno e tem o teste de sorologia. Então, nesse Tá, caso, então vamos. você pode explicar o teste de antígeno, Bom, qual que é? o teste rápido, é importante que vocês guardem o seguinte. Teste rápido não é teste precoce. Teste rápido é rápido na maneira de fazer. Tá? Então, no início da pandemia, o Brasil teve uma onda de testes rápidos para anticorpos. Todo mundo, qualquer um, comprava de qualquer pessoa anticorpo, teste de anticorpo. O famoso teste rápido IgG e IgM. Como se ele fosse um artifício, né, um instrumento que iria adiantar o diagnóstico. E aí, todas as pessoas que tinham alguma síndrome, algum sintoma de síndrome gripal, procuravam o médico, o posto de saúde, a farmácia, o que seja, o gari, qualquer um tinha isso. Aí fazia aquele teste, furava o dedinho, dava negativo, voltava para casa todo serelepe, passando para todo mundo. Esse tipo de teste só serviu para piorar a condição de espalhamento do vírus. Por quê? Os anticorpos levam dias para responder à presença do vírus no seu organismo. E quando as pessoas têm um contato com o vírus e têm os primeiros sinais e sintomas, muitas vezes tem 2, 3 dias de infecção. Quando tem, às vezes é mais tempo. E aí essa pessoa fazia um exame que não serve para isso, estava negativo falso, e o anticorpo dela só ia se desenvolver 22 dias depois. Para muitas pessoas, saber que se você está ou não com o vírus depois de 22 dias, pode ser sentença de morte. Porque já passou demais. Já entrou na fase 2. Não adianta nada você ficar esperando com o teste de anticorpo. Teste de anticorpo está escrito na OMS, nas diretrizes para laboratório na Covid. Teste de anticorpo não foi feito para auxílio diagnóstico da doença fase aguda. Ela é para estudar epidemiologia histórica. Não era nem para estar sendo feito assim aleatoriamente como está. Ou Entendeu? seja, sim, então esse teste de anticorpo é o teste que, inclusive, essa delegada que esteve aqui hoje comigo realizou.
que foi o teste que estão fazendo na delegacia para saber quem está, quem não está. Eles fizeram sorologia para IgA e IgM. Então, deixar claro que esse exame não faz diagnóstico de paciente, na verdade, SARS-CoV positivo, porque a gente pode estar positivo e não ter anticorpo, assim como é na dengue, correto? Onde, quando a gente está com dengue, nos primeiros dias não tem sorologia, só depois de 10 dias que a gente começa a apresentar. Exatamente. Quando você está com dengue e você quer pesquisar isso, você não tem que fazer anticorpo IgG e IgM para dengue. Ele só começa a aparecer, quando muito, depois do 8º dia. Existe um outro teste que você faz para dengue, para os primeiros dias, que é o NS1, é o antígeno para dengue. É outro exame. Tá? Então, isso aí, de fazer IgA, IgG e IgM para diagnóstico, não funciona. Vocês querem um exemplo? Está na sua frente. 18 dias depois, eu soroconverti IgA, IgG e IgM ao mesmo tempo. Pela lógica que a gente aprende na escola, a IgA vem primeiro, nos primeiros dias, depois vem a IgM, depois vem a IgG, a IgA e IgM desaparece, você fica com a IgG. Não ensinaram isso para o vírus. Ele não está fazendo dessa forma. Quando aparece, às vezes aparecem as 3 juntas, às vezes aparece a IgA e depois vem a IgG, e às vezes a IgG aparece nos 5 primeiros dias. Isso só serve para confundir. Porque aí você pega um exame de IgG positivo, que ao invés de estar pareado com a IgM, está com a IgA, mas o teste rápido não te dá, ele te dá só IgG e IgM, e aí você olha, eu estou com IgG, doença passada. Que nada, você está com o vírus naquele momento. E tem gente que tem IgM residual. Essa IgM fica positiva por meses, 120 dias, 160 dias, e você não tem vírus nenhum em você. É apenas uma IgM residual. Isso acontece com várias doenças. Toxoplasmose, rubéola, Epstein-Barr. Às vezes está com a M positiva, mas a doença já se foi há muito tempo. Então, confunde, mano. Entendi. E nesse caso, muitas vezes a gente também não tem pessoas que estão com Covid até e não desenvolvem IgG, IgM nem nada. Também tem isso. Isso é uma verdade. Muita gente não desenvolve nenhum tipo de anticorpo, tá? Não se sabe por que ainda. Você faz o teste depois, ele dá negativo, tá? E a pessoa pode ou não pegar de novo, isso aí a gente vê acontecer. Eu, da primeira vez, eu fui importar um SARS-CoV-2 de São Paulo, deve ter sido o primeiro a dar positivo aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, quer dizer. Eu cheguei de São Paulo em março do ano passado e falei, eu quero fazer meu RT-PCR. A Isabela não queria fazer porque não tinha sintoma. Olha só como é que era no início. Quem não tinha sintoma não tinha vírus. Eu fiz e eu tinha. Aí eu fiquei 5 dias em casa, fiz uma série de coisas. No 5º dia eu fiz de novo o teste e deu negativo. Ou seja, eu em 5 dias negativei. Não senti nada. Mas, em compensação, não criei anticorpos. Dessa vez eu criei anticorpos, agora em fevereiro. Mas aí eu senti rinite, né? Rinite é irritação no nariz, anosmia, né? Isso por uns 4, 5 dias. E ainda fiquei 22 dias positivos em casa esperando. Se eu fosse seguir critério da OMS, depois de 10, 12 ou 14 dias eu tinha voltado a trabalhar e eu ainda estava positivo, como fiquei até 22 dias. Entendeu? Bom, então, para esclarecer, para saber se está positivo, a gente tem basicamente 2 exames. Um é RT-PCR, que quando dá positivo, é positivo, não existe falso positivo. Quando dá negativo, vai depender do limite de cópias que o laboratório detectou. Exatamente. Se o laboratório for um laboratório bom, que detecte abaixo de 10 cópias de preferência, ou pelo menos a partir de 10 cópias, você tem uma chance maior de ter um resultado bom, correto. O que tem que ser perguntado sempre que você for ao laboratório, ou se for como uma empresa, ou como na delegacia. Uma pergunta. A partir de quantas cópias seu RT-PCR positiva? Eu costumo fazer uma coisa lúdica que vai ajudar bastante. Você pega um homem da minha altura, senta ao lado de um barril, você pôs laranja lá no fundo do barril. Aí você fala assim, enfia seu braço aí e me fala se tem laranja, sem olhar. Aí eu ponho meu braço e acho as laranjas.
Aí você pega agora um menino de 8 anos, senta no mesmo lugar que eu estava e fala para ele, enfia seu braço aí e vê se tem laranja. O braço dele é curto. Ele não vai achar as laranjas. O que está acontecendo é isso, gente. Vocês às vezes estão indo no local que não tem capacidade de detectar. Então, a questão é que existem falsos negativos tanto porque não colheram direito, porque não colocaram o swab profundamente, ou colheu só do nariz, ou porque o laboratório tem um limite de detecção muito alto e aí acaba dando falso negativo. Exatamente. Okay? Tem mais um detalhe. Transporte da amostra. Se essa amostra tiver que viajar por mais de 48 horas, 72 horas, aquele produto que foi colhido, ele é degradado, ele estraga. Mais uma coisa com relação a restos. Se o que está no potinho deteriorar, não é detectado. Está negativo ou falso. Okay. Por que que o resto que está morrendo, entre aspas, no seu nariz, vai ser considerado como resto? Porque ele replica. Olha só, vou lembrar desse detalhe. Se você não transportar direito, o material se degrada e vai dar falso negativo. É isso que eu quero dizer. Agora eu achava importante a gente falar um pouquinho mais sobre os anticorpos, principalmente por conta da vacina, né? Muitas pessoas tomando vacina. Qual o momento certo e qual o exame certo para ser realizado para saber se essa vacina virou? Tá. Se a pessoa conseguiu ter imunidade. Visto que a gente não vai usar anticorpo para diagnosticar nada, então não tem que ter correria, gastar dinheiro e se equivocar fazendo teste de anticorpo antes da hora. Vamos lá, o doente, o cara adoeceu, foi para o hospital ou não, mas depois quer saber se criou anticorpo. Aí tá todo mundo correndo e fazendo anticorpo, principalmente teste rápido. Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Existe anticorpo gerado para proteína N e anticorpo gerado para proteína S. O que te protege, que pode ser que tenha capacidade de neutralização, é para S. Para N não te protege. Aí você faz um teste de anticorpo que é para N, dá positivo, você fica feliz, mas pode deixar de ser bobo que não funcionou, não está funcionando. Então vocês têm que também, quando forem fazer seus testes, perguntar para o laboratório. Me diz aqui, qual é a proteína, qual o anticorpo ligado para qual proteína que o seu teste pesquisa? N ou S? Não precisa ser S1, não. Pode ser a S total. É N ou S? Se o cara falar que é N, só vai saber que teve, mas não vai estar protegido. Se for N e S ao mesmo tempo, vai dar positivo e você vai ficar na mesma, porque é N ou S. Se for S, pode ser, aí melhorou a chance de que ele tenha poder de neutralização. Aí eu vou falar para vocês mais uma coisa. Talvez os anticorpos IgG, IgA e IgM saiam do mercado. Porque você ter IgG, IgA e IgM não significa que está protegido. Quem te protege é a capacidade de neutralização do anticorpo, que é um outro teste que se faz. Então, antes de se desesperar, gastar dinheiro com IgG, IgA e IgM, procure fazer seu anticorpo neutralizante. Por quê? Curiosamente, pessoas tendo ou não IgG positiva, pode ter anticorpo neutralizante funcionante. Se ele for acima de 30%, mesmo que dê negativo lá no teu teste que você fez ontem de IgG, você tem poder de neutralização. Por quanto tempo? Não se sabe ainda, tá? Mas se sabe que ele pode variar nos níveis, na presença ou não. Se você tiver contato de novo com o vírus, né? Ele pode subir, ele pode descer e ficar indetectável, mas não desaparecer. Lembrar que indetectável para a gente, para a máquina, mas pode estar no seu corpo esperando um momento. Entendeu? Então, já existe em todo o Brasil. Se o teu laboratório da tua cidade não faz, ele manda para BH, para São Paulo, para algum lugar. Existem os anticorpos neutralizantes. Esses são os importantes. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Olha só. Eu fiz os meus anticorpos.
deu alto. IgG, IgA e IgM. Fiz meus neutralizantes, deu 22%. Isso é pouco. O meu funcionário fez, também deu menos que o meu no IgG, IgA e IgM. E ele tem 80% de neutralizante. Teoricamente, ele está mais protegido do que eu, e eu tenho mais anticorpo que ele. E aí? Deu para explicar? Deu sim. E aí depois, então, de quantos dias que a pessoa toma a segunda, o certo é a gente está fazendo o neutralizante depois só da segunda dose da vacina e depois de 21 dias, é isso? Olha, para colher o anticorpo neutralizante. Tem gente que faz com 21 dias após a primeira dose e dá positivo. Tem gente que faz, não deu nada ainda e só vem depois de 21 dias da segunda dose. Isso, a experiência que eu tenho é para a Coronavac. A AstraZeneca, a gente vai fazer a primeira turma com 21 dias agora, porque os funcionários do laboratório se vacinaram com a Astra. Então a gente vai perceber. 2 já fizeram, que foram precoces, vacinaram antes e não desenvolveram nada. Mas ainda é cedo para falar, porque ainda vem a segunda dose. O problema é, a segunda dose vai ser em maio, eu acho. Então, eles estão desprotegidos nesse período. E as pessoas acham que tomou a primeira dose, no dia seguinte já está livre. Aí está vindo essa lenda urbana de fulano pegou o coronavírus porque tomou a vacina. Não. Ele pode até ter pego com quem vacinou, mas não foi isso que aconteceu. Ele podia já estar com o vírus de 2 dias antes, podia ter pego o vírus depois, pode até exacerbar, porque está inflamando mais, tem mais antígeno nele, mas não é a vacina que está fazendo isso. Isso aí não bate muito, entende? Sim. Porque muita gente está saindo aí achando que na primeira semana já está protegido e não está. Entendi. Então, o ideal é sempre fazer depois da segunda dose, porque é onde a gente vai ter uma maior chance dessa vacina ter virado, de a gente ter conseguido a imunidade, né? E no anticorpo neutralizante, qual a porcentagem que a gente espera ter para saber que teve sucesso, então? Então, normalmente é acima de 30%, né? Porque de 20 a 30 é considerado uma área ainda cinzenta, mas 30% de neutralização para cima se considera imunizado, tá? A questão é que às vezes tem gente que já fez, pouca gente fez assim, mas a gente aqui faz, né? A gente pesquisa. Um funcionário que estava com 85, uma semana depois estava com 50. Nós vamos repetir semana que vem e vamos saber se continua caindo. Então, ninguém sabe ainda se esse cair é um tipo acalmou, mas está lá, se precisar sobe. Então a gente não pode falar que o neutralizante desaparece, porque isso foi as primeiras conversas que a gente teve da China lá, né? O pessoal na China falou, que a imunidade da pessoa começa e depois desaparece. Só que ninguém mais falou isso depois. Parece que não era bem isso. É o que eu volto a falar, não detectar em quantidade não significa que ele não exista e que ele possa reativar. Na verdade, tem várias doenças virais que isso vai acontecendo também, né? Com o passar do tempo, depois que teve essa virose, você acaba tendo valores até mais reduzidos, né? De IgG. Exatamente. Da própria IgG. Agora, outra coisa. Mas eu fiz meu anticorpo S, que é o bom, deu bem alto. Então não preciso fazer o neutralizante. Não funciona assim. Não existe correlação entre quantidade de anticorpos IgG para S e capacidade de neutralização. Como eu falei lá no início, tem gente que tem pouquinha IgG, quase negativa, e dá percentual alto de neutralização. E tem ao contrário também. Então não dá para correlacionar os dois assim não, tá? Entendi, não tem correlação. É importante. Não tem. Por isso que eu falo que talvez vá acabar essa história de fazer IgG e IgM. Sim, entendi. Até porque IgG e IgM não mostra imunidade e quem mostraria mesmo seria, teoricamente, pelo menos é o que se fala agora, até o anticorpo agora. Neutralizante. E como é que é solicitado esse exame? Como que se solicita? Anticorpo neutralizante não é coisa nova, não foi a Covid que trouxe.
Isso é coisa muito antiga, já se faz, se faz a nível de pesquisa, instituições de pesquisa, com vírus vivos e células vivas, onde você percebe a capacidade de neutralização daquele soro, não deixando o vírus conectar com o receptor. Isso é visto, mensurado assim. Os testes de laboratório públicos e particulares ao povo, eles têm correlação de 98% com esses testes padrão ouro. Já foi aprovado mundialmente. Tem gente que levanta hipótese que não é a mesma coisa, porque tinha que ser com vírus vivo. Não tem que ser com vírus vivo. Que aí já é outro mecanismo que já foi testado, tá? Já foi validado. Bom, você perguntou? Na verdade, deixa eu só comentar aqui, tem bastante gente perguntando. O assunto é muito extenso, na verdade, a gente tem pouco tempo, na verdade já está acabando até o nosso tempo, mas a gente vai ter uma palestra que o Dr. Lúcio Lemos vai dar, né? Se eu não me engano, são 3 horas de palestra. Se a Tainara, se o pessoal do Congresso puder postar aí depois a data que está agendado, quem quiser participar. Vai ser online também, né? E aí a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais, porque é muito assunto, né? Muita coisa importante para a gente discutir e entender melhor. Doutor, pode falar agora um pouquinho sobre as diferentes amostras que podem ser analisadas? Porque, por exemplo, eu vi que a USP estava pesquisando a saliva como forma de detecção do vírus. A saliva é ou as Nós fezes. tentamos também, né? A gente tem nosso setor de biomolecular. E quando foi falado sobre isso, a gente falou, poxa, isso seria muito melhor usar só a saliva. Bom, testamos e vimos que só dava positivo a partir de um número alto de carga. Então a sensibilidade para a gente não foi boa, eu não achei bom. Mas tem uma lógica isso. O vírus, gente, é intracelular. Você quando usa o cotonete, o suave, você faz uma raspagem. Você é invasivo mesmo. Então, muitas vezes, naquele momento que colheu somente a saliva, não está tendo replicação, liberação. Replicação houve, mas não está tendo liberação do vírus no sistema. E aí você pode ter problema com isso. Então, a gente optou por não fazer, por isso, por questões de sensibilidade. Aí eu fui pesquisar os que existem, eles estão a nível mais ou menos de 250 cópias por ml. Eu não achei nada interessante. Tem uns testes também que são rápidos, de biomolecular. Você colhe, em 5 horas está pronto, mas toma cuidado. Pergunta quantas cópias tem. 250 cópias. Tem que tomar muito cuidado com isso. O que vale mais no RT-PCR não é se faz no equipamento tal. Não, quantas cópias faz por ml? Ponto. Não pode passar de 10. O pessoal está me avisando aqui do Congresso que o curso seu vai ser dia 17 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril. Não, janeiro, fevereiro, março. Dia 17 do 4. Do 4, abril. Isso. Uhum, sim, 17 de abril, tá? Bom saber. Não, mas já está na sua agenda, o doutor já confirmou. Tem uma pessoa comentando aqui se uma carga viral de limite de detecção de 125 no RT-PCR é bom. Então, se você levar em consideração que uma pessoa com 50 pode parar no hospital e ter uma tomografia de 25%, nós temos um amigo, Maurício, que ele autorizou falar o nome dele, é um médico, Maurício, ele estava com 36 cópias. Gente, 36 cópias é pouquinho. Aí ele foi piorando, 25%. Aliás, já estava pior quando ele fez. 36 cópias, 25% de pulmão acometido. E levou um tempo para ficar bom. Então, se ele tivesse feito de 125, ia dar negativo. Uhum. Entendeu? Entendi. Perfeito. O importante da história toda, isso aconteceu com o meu filho e com várias pessoas, o teste de RT-PCR é para detectar o mais rápido possível o início da infecção, onde você tem tempo de agir. Se ele é um teste bom que pega pequenas cópias, se o cara tiver ainda com poucas cópias, ou naquele dia estava com poucas cópias, você vai descobrir logo e vai encaminhar logo o cara para o médico. E o tratamento começa. Agora, se você tem que esperar 5 dias de sintoma, ou seja, você já deve ter uns quase 9 dias de doença. E aí
ainda vai esperar 3 dias para o resultado. Quando vem o resultado, o cara já está no hospital, já está entrando para o CTI, porque vai fazer uma tomografia e já está com 60%. Isso é muito comum. Quando não vem negativo ainda, porque colheram errado. Aí confunde mais ainda a coisa. Tá ótimo. Então, doutor, só para a gente deixar algumas coisas claras, né? Quando for fazer coleta, tanto de RT-PCR que estão perguntando aqui do antígeno, tanto do RT-PCR quanto do antígeno, o correto seria a coleta naso e orofaringe e, na verdade, dos dois lados, as duas narinas. Dos dois lados, das duas narinas. Correto? Com certeza. Do antígeno também. Antígeno é aquele exame que a gente encontra em farmácias muitas vezes, ou que algumas pessoas até estão vendendo, né? Que é o antígeno, que é diferente de teste rápido de anticorpo, correto? Tá. Correto. Como solicitar os 3 exames? Como a gente solicita, se a gente quiser solicitar antígeno, como a gente solicita RT-PCR e como a gente solicita o anticorpo neutralizante? Tá. O antígeno, normalmente, ou você vai ter no teu consultório, para fazer logo de uma vez quando a pessoa chegar. Se der negativo, não tem garantia, tá? Mas você pode pedir teste de antígeno para COVID. Não escreve teste rápido, porque já existe em equipamento também. Não muda muita coisa na sensibilidade, não, tá? Mas teste de antígeno para COVID. Isso é uma forma. Tá. O teste padrão ouro é teste RT-PCR com no máximo 10 cópias por ml. Isso já ajuda bem teu paciente a não entrar se enroscar em problema. Porque se for de 408, às vezes a família toda está positiva, como já aconteceu com gente, pessoas que fizeram em outro lugar, 10 pessoas negativas, fizeram com a gente 9 pessoas positivas. Brigaram com a gente, brigaram, vamos fazer a carga viral? Todo mundo estava com 80, com 90, 120, ninguém com 250. Nunca que ia dar positivo no outro. Ou seja, essa pessoa está negativo pelo RT-PCR, mas tem os sintomas, no mínimo verificar qual o limite que foi detectado, certo? Sim. Aí vai explicar muita coisa que tem acontecido. E o ideal é que esse limite mínimo seja de 10, que o pessoal está perguntando aqui. 10, pelo menos 10, porque a partir de 10 a gente já tem pessoas com quadros que podem agravar. O nosso é de 2 cópias. Mas não precisa ser preciosista como eu. 10 já ajuda. Tá ok. E o teste que eu sei que tem alguns laboratórios, porque o anticorpo neutralizante não são todos os laboratórios que fazem, e tem muitos laboratórios que estão vendendo, vamos dizer assim, o anticorpo como neutralizante. Como é que a gente solicita, como que a gente sabe? Pesquisa de anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2. Ponto. Vai pedir assim, o resultado tem que voltar em percentual. Existirão alguns, já está sendo registrado, positivo ou negativo. Você só vai saber o seguinte, passou do limite mínimo, mas não vai saber quanto. Então, assim, se o bom é acima de 30 e o teste qualitativo deu positivo, pode ser 31. Eu não sei se isso tem importância para quem está pedindo. Para mim, eu gostaria de saber o quanto é acima de 30. Se for 80, eu estou mais tranquilo. Se for 35, opa, eu estou no limite inferior. Mas é melhor do que fazer um teste rápido de IgG e IgM. Entendi. Entendeu? E por falar nisso, porque eu sei que vocês fazem mensuração da carga viral, né? Onde vocês podem saber exatamente qual o número de cópias que a pessoa está do vírus. Só que é um tipo de exame que a gente não vê, na verdade, outros laboratórios fazendo. Por quê? Por que vocês, pelo menos que eu saiba, vocês são os únicos? Na verdade, ele é um teste que leva mais tempo para ser feito. Então, assim, enquanto todos os testes têm que passar pela primeira etapa de extração, que leva lá 2 horas e meia, 3 horas extraindo. Extrair vamos dizer, tirar as impurezas da amostra, preparar a amostra para ser trabalhada. Depois ela vai para o outro setor, onde está o real time. E aí, normalmente, vai levar 40 minutos
no máximo 1 hora para ficar pronto ali dentro. Não adianta brigar no laboratório que eles não conseguem entregar para vocês em 4 horas, não. Isso aí é o tempo de procedimento em cada máquina. Tem todo um circuito, por isso que eles entregam no final do dia, tá? Mas aí vamos lá. Se você for fazer isso, fazer carga viral de todo mundo que aparecer, você vai levar essas 2, 3 horas no início e vai levar mais 4 horas e meia depois disso, que é o tempo que fica no real time. Ou seja, leva mais tempo e faz metade das amostras. Enquanto as amostras do comum, qualitativo, positivo ou negativo, detectável ou não detectável, faz 94 pacientes, o outro faz 46. E leva mais 4 horas. Então, é inviável. Esses exames que vocês já reclamam que levam 2 dias, vão passar a levar 10 dias para ser entregues. E é por isso que os laboratórios não fazem. Nós só fazemos quando é solicitado pelo paciente ou médico, ou quando nós nos interessamos em estudar aquele caso, como foi o meu caso, onde eu acompanhei todos os dias. Eu colhi RT-PCR todos os dias por 23 dias. E dosamos um primeiro teste, positivo, negativo, e o segundo para carga viral. Mas a gente quer publicar, é uma outra coisa, e aí deu para fazer, entendeu? Entendi. E é por isso, os laboratórios não são incompetentes, eles não têm tempo para fazer isso, não dá para fazer isso. Uhum, sim, entendi. E no caso, assim, foi bom que você falou isso, porque o senhor dosou tanto RT-PCR como antígeno paralelamente. Importante E aí, isso. o senhor pode falar, então, o que acontece? O antígeno, na verdade, a gente acaba tendo muito falso negativo, por isso que o importante é, quando o antígeno dá positivo, a gente sabe que está frente a uma pessoa positiva. Mas quando ele dá negativo, não necessariamente. Aí você pode contar o que Não aconteceu? necessariamente. O que aconteceu? Nós, numa segunda-feira à noite, eu numa fazenda, eu senti o nariz incomodando, a garganta incomodando. Fui dormir achando que era poeira, né? Mó bagunça lá, mó poeira. À noite eu tossi, à madrugada. Eu falei, isso não tá legal. De manhã cedo eu falei, vou pro laboratório colher. Fui, numa terça de manhã, positivo. Ou seja, eu tive a sorte de fazer no primeiro dia de sintoma, que é para isso. Aliás, o RT-PCR de boa qualidade não precisa nem de sintoma. É importante falar isso, tá? 3 dias de contato você vai fazer e vai, se você tiver, vai aparecer. Mas eu não sabia que tinha tido contato com alguém, pô. São mais de 60 mil pessoas já fizeram RT-PCR, sei lá quem me passou. Aí eu fui correndo e fiz no primeiro dia. Então eu já devia estar com isso pelo menos há 3 ou 4 dias atrás. E aí eu fiz e deu positivo. Me isolei e fui fazendo. Aí tive a ideia, porque me deram um kit. Eu não gosto de antígeno, gente. Se você vier no meu laboratório, eu quero fazer antígeno, eu não faço, eu não tenho para fazer, eu não comprei para fazer. Mas eu ganhei uma caixa de amostra. Um dia eu poderia usar, e usei. Peguei a caixa, levei para casa, e toda hora que eu colhia, primeiro eu colhia antígeno. Esperava 2 horas e colhia o RT. Isso foi sempre um padrão. O antígeno deu positivo, primeiro dia deu, eu estava com 45 mil cópias. E aí eu fui acompanhando, veio os 2 positivos, bonitinhos, 2 positivos. Chegou no 10º dia, caiu para, acho que foi para 200 e poucas cópias, negativou o antígeno. No 10º dia, olha, eu fiquei 22. No 10º negativou. Se eu fosse pelo antígeno, eu tinha voltado a trabalhar e a disseminar vírus. Porque no 12º eu fui a 225 mil. Então, não dá para você confiar porque não tem sensibilidade. Como eu já disse, para positivo, separa. Vamos lá, foi um casal. Fez do marido, deu positivo. Fez da menina, deu negativo. Ah, tá me traindo com o outro. Não. Ela pode estar com a carga menor. Aí você manda fazer o RT-PCR dela, tá menor. Mas ela tá positivo também, só que ela ia passar como negativo. Tem uma pessoa aqui até falando, Mendes Gomide, ó, Lúcio, nos 2 últimos clientes que pedi RT-PCR, deu detectado um casal. A mulher estava com 8 mil cópias e o homem com apenas 7, provando que a sua sensibilidade realmente é de 2 cópias.
Que bom, Pessoal, obrigado. deixa eu só falar que tem várias pessoas aqui me mandando mensagem. A gente vai ter, então, como eu falei, esse curso, né, que o Dr. Lúcio vai estar dando pra gente, que vão ser 3 horas, né, em abril. Só que quem quiser mais informações, segue aqui nosso Instagram, que no Instagram a gente vai deixar mais informações sobre esse curso, tá? Só para que Que tem bom. bastante gente me perguntando a respeito. Ó, mas ó, legal essa coincidência aí das 8.000 e das 7. Se o casal fosse na farmácia, ele saía positivo, ela negativo. É isso aí. Isso aí está acontecendo. Olha, o que está fazendo aumentar demais, né? Vocês têm que lembrar que na época do HIV, em 82, só gay pegava, e todo mundo pegou. Quando começou a Covid, só velho e comorbidade pega. Aí agora todo mundo pegou. Não é só a mutação, a exposição aumentou. Entendeu? Muita gente foi para a rua. A juventude, mesmo tendo aula na internet, dezembro, janeiro para eles é férias. Foi todo mundo. Adianta, eu tenho filho, eu sei. Pegaram também. Né? Sim, sim, Então, sim. então, esse negócio de, deu 10 dias sem sintoma, tá liberado. Eu tava mais de 10 dias. Agora, uma coisa interessante que você tem visto por conta da carga é que, apesar... Eu entendi o que o senhor está falando, né? Que quando a gente tem férias, Natal, Réveillon, muitas pessoas acabam atribuindo, é a cepa nova e, na verdade, é a aglomeração que está difundindo isso mais, certo? Só que o que eu percebi pelos exames que você tem mostrado, na verdade, é que ainda assim, essa cepa nova, sim, parece ser realmente, ter uma carga muito maior, né? Tem. Viral. Tem. E a capacidade dela talvez não mude, pode ser que mude alguma coisa na inflamação e tal, mas a capacidade de disseminação aumentou. Então junta as férias, as festas e uma carga viral individual maior para todo mundo. Todo mundo vai pegar mesmo, não tem jeito. A frase que eu falo, todo mundo vai pegar SARS-CoV-2. Alguns destes vão desenvolver Covid-19 e destes alguns vão perecer. Isso está acontecendo desde abril, gente. Isso aí está espalhando. Não está tendo como você controlar uma coisa dessa. É muito difícil. O negócio é saber precocidade no exame, precocidade no início do tratamento. Talvez com isso melhore bastante a situação. Bom, então só a última pergunta para encerrar, né? Vocês percebem que o ciclo do vírus é de 10 a 14 dias? Porque segundo a OMS, pacientes seriam liberados após esse período. É o que eu falei agora há pouco. Eu fiquei 22 dias. Meu funcionário, há pouco tempo agora, ficou 36 dias. A família dele teve sintomas pesados. E ele ficou lá com 36 dias. Positivo. Só voltou. É uma coisa que eu não falei. Nós fazemos exames dos nossos funcionários, inclusive eu, toda sexta-feira, RT-PCR, quer queira, quer não queira. Rimou, né? Tem que fazer RT-PCR. Se der positivo, vai na médica e depois vai ficar em casa até negativar. Tem gente que negativa com 3 dias, tem gente que negativa com 36 dias. Eu não sei se as instituições estão fazendo isso, mas se você trabalha diante de um doente, você tem que fazer um controle mínimo, porque senão nós somos disseminadores. Não tem jeito de falar que não é. Né? Então, toda sexta-feira a pessoa tem que fazer. E teve gente que já deu positivo nesse ano de Covid 3 vezes. E não teve nada. Teve uma que teve uma vez e foi parar no hospital. Sim, o que confirma que existe reinfecção. Mas tudo isso a gente vai falar melhor no curso, porque infelizmente nosso curso já esgotou, nosso tempo já esgotou. Tá. Né? Tem muita coisa interessante e importante realmente para a gente falar. Mas falta só um minutinho aqui para a gente encerrar a nossa live. Eu queria agradecer muito, né, em nome de todos aqui da Faculdade Anhanguera, em nome de toda a comissão do 17º Congresso de Odontologia Internacional. E muito obrigada por todo o seu esclarecimento de extrema importância. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito Agora obrigado, a gente gente. se vê em abril. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos aqui por permanecerem, pelas dúvidas. Tchau, pessoal. Tchau, gente.